Sejam bem-vindos a mais um Logicast. Logicast, o podcast da logística. Sejam bem-vindos a mais um Logicast. Eu sou o Rafael Pigossi, da página Mundo da Logística, e a gente vai bater mais um papo aí bacana. Hoje eu tô com meu parceiro Diego, meu parceiro de longa data aí, né, Diego? Vamos que vamos? Vamos que vamos, Rafael. Muito bem-vindo, muito obrigado aí a todos que estão nos acompanhando. Estamos na segunda temporada e eu quero parabenizar a todos que têm acompanhado esse nosso podcast, têm ouvido e compartilhado com todos. Então, se você está escutando hoje pela primeira vez, vai lá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e também no YouTube. Lá tem outros episódios que já gravamos e também que trazem muitos conteúdos. E hoje, não muito diferente dos outros, vamos trazer aqui uma convidada muito especial para falar um bate-papo da hora, né, Rafael? É sim, hoje vai ser bacana, hein? Hoje a curiosidade já tá, as perguntas já estão tic na cabeça, já estão quitão já. Antes de apresentar a convidada, eu queria só dar aquele agradecimento à galera da WH Treinamento, que é a galera que está sempre com a gente aí, tá nessa parceria com a gente aí, confiando no nosso trabalho. Muito obrigado. Então, a galera que quer realizar um treinamento, pode ser individual, com a sua equipe, na sua empresa, procura o William ou o Herbert lá da galera da WH Treinamento, que eles vão realizar um treinamento top e vai deixar a sua equipe zero bala para arrebentar no mercado de trabalho aí, tá? Então é só procurar lá o Herbert ou o William, que eles vão dar um jeito na sua equipe aí. Valeu? Agora eu vou apresentar a nossa convidada, tá? E hoje tem que ter um pouco mais de cuidado, que ela é doutora. A doutora, ela é médica veterinária, doutora em saúde pública. Eu vou falar só isso e eu vou deixar ela se apresentar. E, primeiramente, muito obrigado de aceitar o convite, doutora. Assim, é um prazer enorme ter a senhora aqui. A gente está com a doutora Andréia Boanova. Doutora, muito obrigado. É um prazer ter a senhora aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu. Foi uma coincidência encontrar o Diego aí em um evento. E aí eu comentei com ele sobre a importância de divulgar o trabalho da vigilância sanitária com essa questão de transporte, de logística. Na verdade, eu enfatizei a questão do transporte. E aí eu vim hoje para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei. Ah, legal. O Diego, sabe o que é o Diego, doutor? Sabe aquele pessoal que fica caçando modelo no shopping, assim? Ele é caça-talentos, assim. Ele vê assim, nossa, aquilo ali pode entregar um conteúdo bacana. E ele é certeiro, ele não erra, não. Tá? Não, fui eu que cacei ele. Ah, então é a conexão. Dessa vez foi o contrário. Então é aquele negócio de... Sabe quando a lei da atração, doutora, que conecta assim, fala, ele tem um podcast, eu tenho conteúdo, então deu match ali, já juntou aí, deu certo. Doutor, queria que a senhora primeiro falasse um pouquinho aí da senhora. O que a senhora já fez, o que a senhora faz, o que a senhora entrega para o pessoal aí. Fala um pouquinho da carreira da senhora para nós, por favor. Bom, eu trabalhei 32 anos na Vigilância Sanitária de Alimentos do município de São Paulo. Me aposentei há 2 anos. Atualmente estou me dedicando às redes sociais para compartilhar esse conhecimento. Estou organizando eventos também. Nós vamos ter um simpósio aí agora em maio para falar sobre perícia de alimentos. Depois a gente pode deixar com vocês aí o link para divulgação. E também eu dou consultoria para empresas, mentoria para empresas de consultoria de alimentos e faço também perícia técnica. Pô, legal. E é bacana a gente falar, porque foi o que a senhora falou logo no início. Às vezes a gente não vê muita relação, né? Fala assim, uma perita em saúde, em alimentos, o que tem a ver com a logística? Tem muita coisa a ver, né, doutora? Assim, se a gente pegar, principalmente na área de transporte, não é verdade? Transporte, e agora você falando também a questão dos depósitos desses grandes atacadistas, desses mercados, né? Se a logística não for muito bem pensada, isso traz um reflexo muito negativo, né? Porque você não tem um estudo a respeito do espaço que você tem disponível, o quanto você vai dispor desse espaço, começa a acumular coisa, e isso traz reflexos para a possibilidade de higienização, abrigo para pragas.
Então tem tudo a ver, né? A logística tem a ver com essa questão do depósito, tem a ver com o transporte dos alimentos, tem a ver com o próprio veículo que transporta alimentos. Então tem bastante coisa assim. Como a gente fala, né, Rafael? Logística está em todo lugar, tudo é logística e logística é tudo, né? Ou seja, é uma coisa ligada à parte de alimentos, mas também que tem tudo a ver com a logística. E, doutora, já para a gente iniciar, a senhora já abriu aí contando um pouquinho do que a senhora fez, do que a senhora faz, mas conta um pouquinho detalhadamente o que faz um perito, né, em alimentos. O que ele faz no dia a dia, como que é o trabalho desse profissional? É legal falar, sabe por quê? Porque às vezes o pessoal fala que perito só dá multa, né? Nossa, vem o perito lá, vai dar multa para nós. Não é assim, né, doutor? Não. Vamos diferenciar um pouquinho aqui. Então, o perito é aquela pessoa que detém um conhecimento profundo sobre determinado assunto. Então, o perito é aquele que pode atuar tanto nos tribunais de justiça para ajudar o juiz a se convencer de determinado assunto quando ele não conhece esse assunto profundamente. Então, o juiz ele sabe muita coisa, mas, por exemplo, ele não sabe muito sobre alimentos. Então, ele chama lá uma pessoa que é especialista em alimentos para ajudá-lo nesse processo. E ele pode atuar também, como eu atuo, na Receita Federal do Brasil, para fazer perícias de mercadorias importadas, para identificar, classificar essas mercadorias, para ver se estão de acordo com o código que foi colocado lá no momento da importação. E na condição de fiscal da vigilância sanitária, a gente normalmente fala que é autoridade sanitária. Então, como autoridade sanitária, eu vou atuar em nome do Estado para regular essas situações que podem colocar em risco a saúde pública. E aí envolve no processo, principalmente da área de alimentos, que foi a área que eu trabalhei todos esses anos, envolve desde o alimento no campo até o momento que o consumidor está fazendo uso desse alimento, ou desse medicamento, ou desse cosmético, enfim. A gente fala produtos de interesse da saúde. E aí tem toda a gama de medicamentos, de cosméticos, de alimentos, de equipamentos, tem uma gama enorme, né? E para isso tudo envolve a logística, né? Para isso tudo a gente vai falar, vai girar e vai falar da logística, vai falar de rastreabilidade, por exemplo, né? Não, a senhora já tocou num outro ponto aí da logística, que é a parte de importação e exportação, não é? Então, se você quer desenvolver um fornecedor, hoje a relação comercial com a China é muito grande, não é? Então, você fala assim, opa, peraí, mas será que a gente simplesmente ligar para o chinês lá e falar, manda tanto para mim? Não, tem que ter todo um estudo, toda uma documentação e ter um perito, alguém da vigilância ali, principalmente para dar esse suporte para o pessoal que quer importar da China ou em qualquer outro país, né? Exatamente. As últimas perícias que eu fiz foram containers que vieram da China com alho. Então, alho desidratado, alho granulado, e inclusive a importância também da questão do transporte. Um dos containers estava com vazamento, e como ele ficou em temperatura ambiente, acabou vazando água em cima do produto. Isso é uma coisa que pode trazer algum reflexo em cima da mercadoria, né? Então, nessa questão do transporte também tem toda essa preocupação, assim como na vigilância sanitária, com a qualidade do equipamento que faz o transporte ou que armazena esses produtos. No caso da Receita Federal, são containers, e no caso da vigilância sanitária, são normalmente os caminhões que transportam alimentos, mas também tem o food truck, também tem a comida de rua, também tem várias situações onde o transporte está envolvido, né? Doutora, eu trabalhei um pouquinho dentro do aeroporto aqui no Rio de Janeiro, e de vez em quando apareciam alguns processos, né, que necessitava da vigilância sanitária. E aí, quando o fiscal pedia para abrir a mercadoria, para poder conferir, dava um nervoso, porque falava, tomara que não aplique multa, tomara que não aplique multa. É assim também que as pessoas te procuram? Olha, doutora, pelo amor de Deus, não aplica multa em mim, não, pelo amor de Deus, será que é assim que as pessoas te procuram?
Sim. A vigilância hoje ela mudou muito, né? Hoje tem sempre um objetivo maior de orientar, né? Sempre orientando primeiro. E a partir da orientação, a pessoa que é fiscalizada tem que seguir aí as regulamentações, as legislações que estão em vigor, que são para a área da saúde, elas são bastante rigorosas, né? Então, se não cumprir, aí vai ser autuado sim, com certeza, mas sempre há uma orientação prévia, porque a gente acredita que as pessoas muitas vezes não têm toda a informação necessária, embora devessem, né? Quando se estabelecem uma atividade de interesse da saúde, tem que se informar antes, mas de qualquer forma, o primeiro contato vai ser sempre de orientação, caso não resolva, vai ser autuado. E, ó, que bacana, olha, a gente aprende demais aqui, né? Tipo, você falando assim, a cabeça já vai viajando, a gente acha, principalmente o pessoal que tá começando na logística, você fala assim, a gente até fez um outro episódio falando de transporte, tem muita gente que acha que é só você pegar um caminhão, você pega uma carga ali, joga na carroceria e leva para onde você quer. A gente já falou bastante de documentação lá. Agora a gente já envolve uma outra área, principalmente quando a gente vai falar de alimentos, e quando a gente fala de alimentos, a gente pode falar de agronegócio, que é uma coisa que move o país nosso. Então imagina o quanto é importante para o pessoal que está iniciando, o pessoal que quer trabalhar nessa área, esse episódio de hoje, como que vai abrir a mente do pessoal, falou, opa, não é só pegar lá o alimento, colocar em cima, e pelo que a senhora falou, não é só alimento também, né? Tem outras coisas ali que você tem que tomar um cuidado. Medicamento é bastante rigoroso, né? Ó, um exemplo, medicamento, a gente pode colocar a vacina, não é? Sim. Que hoje é um assunto... Você imagina essas vacinas que precisam dessas temperaturas baixíssimas, né? De congelamento, a importância que tem o transporte, né? Ou mesmo a logística, né? De maneira geral. Por exemplo, em alimentos e medicamentos, os veículos têm que ter cadastro na vigilância sanitária e tem que ser autorizado pela vigilância sanitária a transportar produtos de interesse da saúde. Então, as vigilâncias sanitárias normalmente recebem esses veículos para fazer inspeção. Então, no caso de alimentos, por exemplo, tem que ter todo um revestimento que a gente fala de material sanitário, que é liso, impermeável, lavável. Tem que ter procedimentos de higiene frequentes, tem que ser a cabine do condutor, tem que ser da área onde o alimento ou o medicamento é armazenado. Então, tem uma série de exigências com relação ao local onde vão ser armazenados esses produtos, né, dentro da cabine do veículo. E, doutora, eu sei que isso compete mais às empresas, né? Porque elas já recebem ali os regulamentos, o que deve, o que não deve, como tem que carregar o medicamento, os alimentos. Mas já aconteceu algum caso nessa carreira, na trajetória da senhora, de tipo estar desembaraçando, estar fiscalizando alguma mercadoria e a senhora se preocupar também aonde que ia ser transportado esse alimento ou esse medicamento? Sim. Em algumas fiscalizações que eu fiz, eu tive a felicidade ou infelicidade de ver o caminhão descarregando, né? Então, muitas vezes, sem nenhuma condição sanitária para estar transportando alimento, aí você vai ter que fazer uma intervenção, né? Pedir para o veículo retirar tudo e se adequar à legislação sanitária. E aconteceu muito, e acontece ainda, por exemplo, nessa questão do transporte, os caminhões, eles carregam uma determinada carga para um local e eles não querem voltar vazios. Então, eles colocam outro tipo de carga. Então, aconteceu, por exemplo, de um veículo para alimentos, que era um veículo de transporte de carnes. Ele levou os cortes de carne e, na volta, não quis voltar sozinho, trouxe uns tambores de um produto tóxico. E aí, numa dessas, esses tambores, eles transbordaram, né? Ele passou num buraco, o tambor virou, era um produto ácido, e aí causou mal-estar para os motoristas, e ele parou o caminhão e causou mal-estar ali na comunidade toda, ali no entorno do caminhão. E aí foi acionada a polícia civil, né? Polícia
delegacia de polícia, e aí a polícia chamou a vigilância sanitária para acompanhar esse processo. Então, a gente precisou acompanhar toda a higienização do caminhão, toda a destinação desse produto e, além disso, lavrar um auto de infração para o condutor, porque ele estava praticando algo errado, que é usar o mesmo veículo, que é próprio para alimento, transportar produtos tóxicos. Ah, mas isso aí ficou barato, só o ato de infração. Isso aí devia apanhar igual quando eu era criança, apanhar na bunda. Ah, fazer um negócio desse aí não tem cabimento, aí é demais. É o que você falou, né, doutor? Assim, a gente entende o lado das empresas, mas um pouquinho só, não precisa ser um perito igual o senhor, mas um pouquinho de consciência já ajudava, não é verdade? Mas acontece muito, infelizmente, viu? E ainda se é um produto que não afeta, né, não compromete a carroceria ou o local onde o alimento é armazenado, ainda passa, né? Mas quando é produto tóxico, é a mesma coisa que nós paramos uma carreta também que transportava gordura animal, sebo, né? Que estava indo para a indústria farmacêutica. Só que o veículo, né? O tanque do veículo tinha lá a indicação de transporte de produtos tóxicos também. E aí a polícia militar que parou, a polícia rodoviária que parou esse caminhão, fez a investigação e a gente descobriu então que esse transporte era irregular também, porque essa banha, né, que estava sendo levada era resíduo de abate de animais e estava sendo levada para uma indústria de cosméticos. Então existe um risco grande aí, né? Continuando, só pegar um gancho na pergunta do Diego, quando recebe material, recebe produto, assim, a senhora já pegou material que desceu do caminhão, né? Quando a senhora já vê o veículo, a senhora já torce o nariz e fala, aqui vai dar trabalho para mim, hein? Aqui eu vou trabalhar. A senhora já pegou também, quando vai embarcar, a senhora fez lá, tipo, chegou certinho, a senhora fez todo o trâmite lá, liberou. Aí vem o tiozinho lá com aquelas muriçoca carregar o contêiner, você já torce na aí e fala assim, pronto. Todo o meu serviço foi por água abaixo aqui mesmo. Aí a senhora já chegou a bloquear alguma coisa, ou falar assim, não, aí você não vai não, xará. Pode pegar outro. Você já chegou a bloquear alguma coisa? Sim, nessas condições de você, durante o momento do descarregamento, porque assim, o papel da vigilância sanitária é de fiscalizar, normalmente você fotografa uma situação, você chega para atender uma denúncia, por exemplo, você vê uma situação de momento, então você não tem todo o acompanhamento, né, do início, do meio e do fim, então é um momento, aquele momento que você chega, que pode ser um momento que eles estão carregando ou que eles estão descarregando, né, e qualquer irregularidade que se perceba em relação ao local onde está sendo armazenado ou ao próprio produto que está sendo carregado, a vigilância sanitária tem que fazer uma intervenção pontual, né? Tem que fazer a intervenção naquele momento. Então, assim, são várias situações que a gente já se deparou, inclusive com food truck, né? Condições assim satisfatórias de higiene, tocando lá o serviço de alimentação, mas sem higiene nenhum, tem que interditar um food truck, tem que interditar um equipamento num evento, por exemplo, que estava também nessas condições satisfatórias de higiene. Isso acontece muito, acontece bastante, sim, mas é sempre uma fotografia, né? Um momento, a gente não tem todo esse acompanhamento. E uma pergunta, doutora, por exemplo, a senhora recebia muita denúncia? Porque a gente sabe que denúncia ela pode tentar de qualquer lado. Uma pessoa que talvez entrou num ambiente, viu algo mal armazenado, viu um medicamento talvez fora do lugar, e ele abriu uma denúncia. Recebia muitas denúncias quando estava ali na operação? E já vou acrescentar na pergunta. A senhora já recebia denúncia e outra, a senhora já foi num restaurante, alguma coisa assim, a senhora já viu, já por conta própria falou, ô bichão, o que você tá fazendo aí? Assim, já pegou esse tipo de situação também? Sim, São Paulo é uma cidade gastronômica, né? Então, para minha área de alimentos, as denúncias são muitas, né? Todo dia chega denúncia de tudo quanto é tipo de estabelecimento. Tem que até desligar o WhatsApp, tem hora.
Não, é tudo por um sistema informatizado muito sério pela ouvidoria do SUS. É um sistema bastante seguro, né, que não pode ser manipulado e também depende de ser alimentado pelas informações que as autoridades sanitárias trazem da inspeção que é feita para atender a denúncia. Então, as denúncias são muitas, diárias, e eu, como eu trabalhei muito com abate de animais, abate clandestino de animais, eu atendia denúncias assim bem escabrosas, né? Então, normalmente essas denúncias de abate, você tem algumas estratégias para trabalhar para conseguir pegar o abate, e eram situações de muito, muito risco à saúde pública, era chegar, constatar e baixar a porta mesmo. E em alguma das situações que havia reincidência do abate clandestino, eu já havia orientado, já havia interditado e houve reincidência, eu pedi o acompanhamento da Polícia de Saúde Pública e esse indivíduo foi preso. Não foi um, foram vários, mas foram presos. Então, eles respondem pelo processo administrativo da vigilância sanitária e o processo penal por comercializar produtos clandestinos, né, de risco à saúde pública. Eu não sei se a senhora pode dizer aqui no nosso podcast, mas junto com as denúncias também vinham as falsas denúncias, né? Como conseguia diferenciar o que era realmente verdadeiro ou não? Ou tinha que ir na operação para realmente saber se era verdade? Sim, as denúncias falsas, elas são para prejudicar alguém, a imagem de uma empresa ou de algum concorrente, por exemplo, né? Então, a vigilância sanitária sempre tem que estar presente, ela sempre tem que fazer a fiscalização e ela, no seu relatório, na sua avaliação, ela vai colocar denúncia procedente ou denúncia improcedente. E quando é uma perseguição, quando é algo que é para prejudicar, essa pessoa fica denunciando várias vezes e a gente consegue perceber isso, entendeu? Ou quando denuncia para prejudicar e o estabelecimento está em boas condições, só reforça a qualidade do local. Então, a vigilância sanitária sabe lidar muito bem com essas denúncias que são falsas. Pode ter certeza disso. Interessante, né, Rafael? Não, e quem adota esse tipo de denúncia de funcionário, por exemplo. Denúncia de funcionário são as mais perfeitas possível, porque eles denunciam, eles dão todos os detalhes do local. Olha, naquela gaveta, ou dentro daquela geladeira na terceira Já vai certinho no local, né? Dentro daquela gaveta ali tem um hotel de barata. Pode ir lá, doutora. E é checkmate. Chegou, você consegue pegar tudo direitinho. E a galera Por isso, tratem bem os funcionários. Exatamente. E essa galera também, né, doutor, que quer usar de estratégia, eu vou queimar o meu concorrente. Pode dar dando um tiro no pé, né? Pode só reforçar que o concorrente dele é melhor que ele. Então, não fazer isso é um tiro no pé. E acontece muito. Acontece bastante, sim. Por isso que é bom reforçar também o pessoal que tem estabelecimento, manter o estabelecimento em ordem, né? Porque para evitar esse tipo de dor de cabeça. A vigilância, ela não está em todo local, ela não é onipresente, mas o seu vizinho, né, o seu cliente. Ele está ali só de olho, né? Adivinha quem vai denunciar, né? Uhum. E como funciona essa questão dos food trucks? Porque, por exemplo, em São Paulo, como a senhora mesmo disse, é uma cidade gastronômica. E anos atrás, nós tivemos vários eventos aqui no nosso país, né, relacionado à gastronomia, tanto no Sul como também aqui na região Sudeste. A senhora chegou a participar de algum evento desse, onde teve que ir lá fazer fiscalização? Muito. Como é que foi? Muitas pessoas investiram pesado mesmo para equipar os food trucks, então a gente tinha food trucks que eram maravilhosos, melhor que muitas cozinhas por aí. E muitos também acabaram se decepcionando com esse mercado, porque é um mercado difícil, é um mercado que requer muita dedicação, né, muito cansativo. A logística é complicada, porque você tem que saber o que você vai vender, quanto que você vai comprar para não ficar sobrando, né? E infelizmente aqui em São Paulo houve algumas ações que impediram a utilização de espaços públicos para colocação de food truck. Então, eles ficaram agora restritos só a eventos e em espaços particulares. Então, muita gente que investiu
acabou perdendo o seu espaço e acabou perdendo a vontade de trabalhar com isso. Muitos tiveram prejuízos altíssimos, o que é uma judiação, porque era um polo interessante, gastronômico e turístico também para São Paulo. Eu espero que volte. Eu acredito que um dia volte. Doutora, eu vou mudar um pouquinho o ramo da conversa nossa aqui, porque a senhora tocou num assunto que é bem legal da gente falar também, que é sobre, a senhora falou em um momento aí sobre restos de animais, né? E aí me veio um exemplo que eu tive quando eu fazia a minha especialização. Eu tinha uma pessoa na sala que ela trabalhava em uma empresa que fazia logística reversa de lixo hospitalar. Uhum. E ela falava também que às vezes ela tinha que ir buscar, tipo, nossa, que lá... Eu sempre tive sonho de ser veterinário, antes, né, criança. Também eu tive sonho de ser tanta coisa, já que ninguém dá nem confiança pra mim quando eu falo. Aí falava assim, não, às vezes a gente vai nas fazendas, em alguns lugares você tem que pegar, tipo, sacrificou lá, você tem que pegar. E é um ramo também, né, doutora, assim, que a senhora pode falar com muito mais propriedade, que é bem, assim, pouco explorado. Não é pouco explorado, mas eu falo assim, a estrutura que tem para esse ramo, ela é baixíssima, na verdade, e a que deveria ter uma atenção muito maior, principalmente de lixo hospitalar, né? Essa questão do resíduo, principalmente hospitalar, é complicada, é um setor de muitíssima responsabilidade, porque é um resíduo infectante, né, que contamina o solo, pode contaminar as pessoas que estão lidando com isso. Imagina esse momento de pandemia, você lidar com resíduo hospitalar, né, porque ele é um material infectante. Então, são poucas as empresas que se especializam nessa área. Para a minha área, eu tive, assim, exemplos muito bons de coleta de, por exemplo, de sebo de açougue, de osso de açougue. Em São Paulo tem uma empresa muito conhecida que trabalha com esses resíduos, transformando em substrato para a indústria farmacêutica. Então, por exemplo, ele transforma a gordura lá em lanolina e a carne e os ossos ele transforma em farinha de osso e uma farinha proteica que é utilizado para ração animal, né? E alguns resíduos que são usados, cinzas, por exemplo, de ossos. Então, todo esse material que sai de açougue, ele tem um aproveitamento bem interessante para a indústria ou mesmo para a alimentação animal. Então, nesse aspecto, a gente tem excelentes experiências aqui em São Paulo com esse logística reversa, principalmente do boi, né? Se é que assim a gente pode falar. E também a gente vê muito a questão já vi várias reportagens, né, até mesmo nas emissoras de TV, quando chega no momento final de um alimento, onde que os empresários, os restaurantes, eles não podem mais consumir, e aí eles descartam de qualquer forma esses alimentos. E aí você vê as pessoas que não têm condições fazendo ali de forma inadequada também o reaproveitamento. Existe alguma forma, ou chegou a trabalhar de alguma forma para combater esse outro tipo de... Como é que eu posso colocar? Reprocessamento não, né, o Rafael? Mas, por exemplo... Esse descarte correto, vamos dizer assim? Porque assim, a empresa descartou, mas vai lá depois uma outra pessoa ainda continua com o processo desse alimento. Como que a gente faz com isso? Não sei se eu consegui elaborar bem a pergunta, se eu consegui entender bem. Eu vou dar um exemplo do que acontece aqui em São Paulo. Por exemplo, no CEAGESP, volta e meia aparece na televisão. O pessoal no CEAGESP se aproveitando os restos de hortaliças, de frutas e até de pescados. Eu lembro que eu fiz uma inutilização uma vez de camarão, tinha um problema com camarão, e o fiscal de lá do CEAGESP, ele falou, doutora, precisa colocar azul de metileno, porque se deixar assim, desse jeito aqui na caçamba, o pessoal vem e aproveita esse camarão. E daí nós jogamos o azul de metileno lá no camarão, e saímos para fazer outra coisa. Quando eu voltei, o pessoal estava pegando o camarão com azul de metileno
e levando para casa, dizendo, eu falei, mas vocês vão comer isso? Vocês não podem comer isso, tá contando, já estou cansada de pegar coisa aqui com azul de metileno, não faz mal nenhum. Então, essa responsabilidade, até eu comentei com eles, tem que jogar alguma coisa, tipo um sabão em pó, uma criolina, alguma coisa mais forte, que é para as pessoas não aproveitarem, né? Então, no CEAGESP isso acontece muito, e acontece de uma forma positiva, onde você consegue aproveitar realmente alguns resíduos que são descartados, mas que são tão bons ainda para consumo e são reprocessados. A gente tem, hoje em dia, os bancos de alimentos que recebem essas frutas imperfeitas, esses alimentos que perderam, por exemplo, o vácuo, mas que ainda podem ser aproveitados, entendeu? Então, tem todo um programa de reaproveitamento dos resíduos que podem ser ainda processados ou ainda transformados para consumo humano. E fora isso, também tem toda a logística para aproveitamento de resíduos para animais também. Nossa, o cara começou a comer com isso aí, o cara já virou um mutante já, né? Nada faz mal pro cara, mas chegar ao ponto de ter que tacar sabão em pó pro cara não comer, imagina? Daqui a pouco o cara acha que é, sei lá, farinha. Agora colocaram farinha aqui, vou comer também. O cara, é que assim, a gente brinca, mas a gente não sabe a real necessidade daquela pessoa que tá pegando, né, doutora? A gente tem que zelar pela saúde dela, mas a gente tem um lado humano também que às vezes acaba entendendo por que ela tá fazendo aquilo, né? Exatamente. Então, é a responsabilidade da autoridade sanitária dar a destinação correta para evitar que se tenha acesso e possa causar algum tipo de intoxicação, algum problema para a saúde, né? Então, é uma ação que não termina com a simples inutilização, tem que acompanhar. Por exemplo, muitas vezes a gente destina produtos que são condenados, acompanha com os veículos até o aterro sanitário, espera processar no aterro sanitário para depois terminar a sua atuação, né? Muitas vezes. Para ter a certeza mesmo que o pessoal não vai pegar, não vai reutilizar. Caramba. É por isso também, doutor, então, que às vezes restaurantes, o pessoal às vezes sobra, não que não tenha mais, que tenha acabado a vida útil, vamos dizer assim. Mas às vezes o pessoal fala, por que o restaurante não doa para um asilo, para outro lugar? É que tem uma legislação ali que talvez não permite, né? Para evitar esse tipo de problema, porque depois que saiu da responsabilidade do restaurante, pode dar um problema para quem vai consumir, né? E para o restaurante também, se ele doar algo que sofreu alguma alteração de temperatura ou alguma contaminação, ele também é responsável. Então, por isso as pessoas têm medo de doar. Existe agora um projeto de lei que justamente está tratando dessa doação, né, de alimentos e aproveitamento desses alimentos, mas tem uma série de barreiras com relação à legislação sanitária que está dificultando um pouco a operação de aproveitamento desses alimentos. Então, se o alimento, por exemplo, é uma fruta imperfeita ou é um pacote de bolacha que perdeu um pedacinho lá da embalagem, amassou um pouquinho, então se o produto está íntegro, é possível aproveitar, aproveita. Mas, por exemplo, a sobra de um restaurante, né, os resíduos que ficam servidos lá no buffet, esse tipo de coisa já não pode aproveitar, porque justamente teve uma alteração de temperatura que pode comprometer o alimento. Legal. Por isso que às vezes é bom a gente esclarecer, porque às vezes o restaurante não doa, aí o pessoal, a sociedade, tá ganhando dinheiro, por que não dá para os mais pobres? Não é simplesmente porque não quer dar, é porque tem uma legislação, tem que ter um cuidado e prezar pelo próximo também, né? Às vezes você vai dar e matou a fome, mas depois você dá um problema no rapaz lá, aí da dor de cabeça é maior ainda, né? Exatamente, é muita responsabilidade. Então, as pessoas, os empresários têm um pouco de receio de fazer esse tipo de doação, porque não pode ser aquele alimento que foi servido no buffet, tem que ser aquele que ficou ainda guardado lá, numa temperatura adequada, que não sofreu essa alteração, né, de temperatura e nem exposição, porque as pessoas falam, conversam, deixa cair cabelo, deixa cair objeto. Então, essa comida que está servida no buffet, ela não pode ser doada, infelizmente.
E às vezes sobra e vai para o lixo mesmo, né? Não, eu tinha um conhecido meu que ele até comentou isso que o Rafael falou, que as pessoas não entendiam isso. E um dia ele falou assim, eu vou doar um pouquinho desses alimentos para as pessoas que estão precisando. E aí ele doou a sobra dos alimentos para as pessoas necessitadas, e uma dessas pessoas passou mal e depois veio a processar o restaurante. Né? Aí, ou seja, ele quis ajudar a pessoa, né? Usou de boa fé e no final ainda levou um processo. Então é complicado realmente essa transição aí, né? Você quer ajudar uma pessoa, mas ao mesmo tempo você tem que estar preocupado de a pessoa passar mal, né? De ela te processar ou acontecer algo com o seu estabelecimento e com a pessoa. É muito complicado, né, doutor? Uma dessas grandes lanchonetes aí que todo mundo conhece, quando veio para o Brasil, eles doavam, né? Quando passava daqueles minutos que eles deixam disponível para circular o produto, não vendeu, eles doavam esse excedente, ou esse que não foi vendido. E aí aconteceu uma situação dessa, alguém tentou, na verdade, aplicar um golpe na empresa e divulgou que passou mal e tudo, eles pararam de doar. Então, hoje em dia, eles jogam no lixo mesmo e não doam. Mas também, depois do bonitão querer aplicar um golpe, aí acabou com a festa de todo mundo. Eu falar pra você. Doutor, agora eu queria entrar num assunto aí que a gente fala, né? A senhora, eu como já prestei algumas consultorias, às vezes eu não sou muito bem recebido nas empresas, né? Pela visão que as pessoas têm, que a gente vai tomar o lugar, vai mostrar os defeitos. Eu acho que acontece a mesma coisa quando a senhora vai visitar alguma empresa, né? O pessoal acha que não estende o tapete vermelho para a senhora não, né? Olha, sendo vigilância sanitária, na nossa frente, a gente é sempre muito bem recebido. Depois que a gente sai, a gente não sabe. Mas sempre são muito educados, recebem a gente super bem, engole a saliva, né? Paga um cafezinho, um almoço, né? Às vezes oferece um café e tal. Mas a pessoa que trata mal a vigilância sanitária, essa impressão é a primeira que fica, sempre. Né? Então, receber uma vigilância sanitária já causa um ambiente ruim, né, para um possível diálogo, uma possível orientação, porque afinal de contas as autoridades sanitárias, elas são feitas de carne e osso, tem sangue nas veias. Então, você ser maltratado quando na verdade você está prestando um serviço para a população, né, você está preservando a saúde da população, você não ser bem recebido para investigar algo que possa estar prejudicando as pessoas, é uma situação que causa bastante, como é que eu vou dizer, já deixa aquela pessoa já numa situação um pouco difícil perante a vigilância sanitária. Então, além de ter a denúncia, a pessoa trata mal o fiscal, a fiscalização não se desenvolve de uma forma satisfatória, entendeu? Fica um ambiente pesado. E outra coisa, né, doutor? Se você tá certo, por que você vai tratar mal? Aí então já fica até assim, quando a senhora vai pegando a experiência, falando, isso aqui não me recebeu bem. Aqui tem. Aqui eu vou achar, não tem? Exato. Ou então fala, espera um pouquinho que eu vou lá dentro fazer alguma coisa. Espera umas 5 horinhas, eu só vou dar uma ajeitada e já volto. Nesse tempo que eles tentam varrer, tentam tirar as coisas, tal, mas em algumas situações é importante, como a gente vai em dupla, uma fica se apresentando e a outra já vai entrando, né? Que é para dar tempo de pegar aí os flagrantes, né? E o pessoal da fiscalização, assim, eles chegam de surpresa, né? Eu digo isso porque vira e mexe a gente está recebendo fiscalização, chegou a fiscalização aí, não tem para onde correr. Tipo, quando a gente já vê, tá na portinha ali da nossa porta batendo, cheguei. E aí, como é que a gente faz nessa situação? Como é que vocês lidam com essa situação? Porque, por exemplo, vocês já logo observam na face da pessoa, do gestor, né, um certo medo, uma certa preocupação. Aí já liga aquela anteninha, já gera aquela pulguinha atrás da orelha. Como é que funciona nessa parte? É inevitável. Depois de 32 anos, você sabe ler, né? Faz a leitura facial, né? Você consegue perceber quando a pessoa está sofrendo.
Então, aí a situação é a seguinte: se não tem nada a temer, não tem por que ter medo da vigilância sanitária. As pessoas que têm algum receio, que ficam nervosas, tudo é porque realmente não estão de acordo com a legislação. Então, tenho que se preocupar, né? Muitas vezes é só aquela questão do primeiro impacto, depois, aos poucos, a pessoa vai mostrando as coisas que ela faz, né? A tentativa dela de estar sempre organizando, sempre se adequando. Pode acontecer uma coisinha ou outra que não está de acordo, porque 100% perfeito não vai estar mesmo, mas as autoridades sanitárias sabem avaliar isso, né? O que é uma coisa ocasional, um descontrole de momento, e aquelas coisas que já são de anos, que ninguém toma providência, aquele equipamento que ninguém limpa, aquela panela que ninguém troca. Então, a gente tem essa experiência, né? E também de perceber quando a pessoa está mentindo. É muito tranquilo perceber que a pessoa está omitindo informações ou está mentindo. A gente vira um pouco de psicólogo também com o passar do tempo, né? Aquelas conversas afiadas, né, doutor? Ai, panela, eu sempre lavo. Não sei que tá encrostado aí. Lavo todo dia. Justo hoje. Justo hoje. Não veio. Aquelas conversinhas. E outra, acho que deve ser igual a gente em blitz da polícia. Você pode estar com a carta em dia, documento em dia, mas parou, você fala assim, já sei. E se não tá? Aí você já começa a ver, deve ser aquele choque de início ali, a hora que o pessoal chega e fala, deu ruim, agora já era. Justamente o olhar que a gente tem, ele é um olhar de águia, né? Você bate, tá tudo em ordem, você consegue perceber algo errado, né? O olhar fica treinado realmente. Então, o meu YouTube até tem esse nome, olhar de fiscal, porque você acaba adquirindo esse olhar um pouco mais de acuidade nos erros, né? Então, você pode ter um monte de coisa ótima, mas você consegue perceber um errinho que tá lá. Ô, doutora, então acha assim, até pegando a dica da senhora assim, porque geralmente, lógico que a senhora vai ter um olhar treinado. São quantos anos? 32, a senhora falou? 32. Só em vendo isso aí. Então já fica até a dica pro pessoal, principalmente de transporte, armazenagem, principalmente a gente pode falar de supermercado, que tem muito produto que tem prazo de validade. Então você não precisa fazer a gestão. Às vezes compensa muito mais pagar uma consultoria, trazer um especialista para ele falar assim, olha pra gente aqui e vê o que tá errado. Porque às vezes o valor da consultoria é muito mais em conta do que uma multa, do que você pegar e, sei lá, ser interditado, não sei. É mais ou menos esse caminho, não seria uma alternativa para essas empresas? Você pode ver que grandes redes de supermercados já estão terceirizando determinados serviços justamente por causa desse controle. Então, por exemplo, a parte de hortifruti de muitos mercados é totalmente terceirizada. É uma empresa que coordena, que faz o abastecimento, faz a retirada de produtos que estão em desacordo. As empresas que fornecem laticínios são eles que mandam seus funcionários para abastecer, para fazer controle de validade. Entendeu? Então, cada vez as empresas estão terceirizando os serviços justamente para diminuir as responsabilidades, né? E isso traz muitos benefícios. E também, de qualquer forma, a empresa tem que controlar também os terceirizados, porque são todos corresponsáveis, né? Mas as consultorias com certeza ajudam muito, e aqui em São Paulo, o serviço de consultoria em todo o Brasil, principalmente na área de serviços de alimentação, tem trazido muita melhoria em todos os aspectos aí dos estabelecimentos de alimentos. E hoje, a senhora já está atuando, né? Atua como consultorias. Como que é o trabalho da senhora hoje? Porque no passado, a senhora já se aposentou, fez ali aquele trabalho de fiscalização. Hoje, como consultora, a senhora tem os dois lados da visão, né? A senhora já atuou fiscalizando e hoje pode dar conselho para as empresas. Como que funciona hoje seu trabalho? Na verdade, eu optei a fazer uma mentoria para as consultorias, porque eu acho que seria talvez até injusto da minha parte eu montar uma consultoria tendo essa bagagem de conhecimento. Eu prefiro capacitar as consultorias para ter esse olhar de fiscal,
entendeu? Então, assim, eu não interfiro com o trabalho delas, né? E pelo contrário, a gente consegue uma parceria muito interessante. E em algumas consultorias eu faço a mentoria dessas consultorias. As consultorias oferecem a minha mentoria como parte do serviço deles, entendeu? Então é uma parceria bem bacana. E fora isso, eu faço um parecer técnico para empresas de e-commerce que estão crescendo bastante. Então eles querem informações, às vezes vêm de outro país, querem informações sobre a vigilância sanitária aqui de São Paulo. Então eu faço parecer técnico de forma particular. E nas redes sociais, Instagram, YouTube, eu divulgo muito material, muito conteúdo para quem trabalha com alimentos, para quem trabalha na vigilância sanitária de alimentos. Então, atualmente, eu tenho trabalhado com isso, com divulgação e compartilhamento do meu conhecimento em prol, né, das pessoas e da melhoria aí das condições de serviço de alimentação. E hoje, né, doutora, não tem mais aquela desculpa, né? Tipo, hoje a senhora tem a quantidade de informação que a senhora disponibiliza. Então não tem mais aquela desculpa, pessoal que vai começar um negócio ou que quer melhorar o seu negócio, fala assim, aquelas desculpas que a senhora deve ouvir bastante. Eu não sabia onde procurar informação. Eu não sabia que tinha que fazer isso para eu montar o e-commerce. A senhora falou que é uma área que está em plena expansão. O pessoal entender, fala assim, a gente precisa de uma pessoa especializada para dar esse suporte pra gente. Então não tem mais como o pessoal dar essa desculpa, né? Eu não sabia onde procurar a informação. Não é verdade? Por exemplo, tem uma situação bastante pontual que foi um e-commerce de bebidas. Então, para eles, bebida não era alimento. Para eles, bebida não era um produto de interesse da saúde. Então, eu tive que desenvolver todo um raciocínio para provar que a bebida, sim, é um alimento, né, que as pessoas consomem e existe um risco envolvido. Então, todo o cuidado de armazenamento, de transporte é o mesmo que é destinado para os alimentos. Mas você precisa desenvolver um raciocínio para provar para a empresa que a bebida é tão importante quanto qualquer outro alimento, bebida alcoólica, por exemplo, né? Talvez esse seja até a parte mais trabalhosa do serviço que a senhora presta, né? Colocar na cabeça daquela pessoa e falar assim, filho de Deus, isso aqui dá problema para os outros, feio. Não é? Exatamente. Porque às vezes o pessoal acha, é o que a gente está falando, principalmente empreendedor, eles vão muito empolgados abrir um negócio, falam, não, a gente compra de tal lugar, vem, aí a hora que vê, assim, a hora que entra de cabeça, fala, ixi, a gente tem que contratar alguém para dar esse suporte pra gente. Então, já fica a dica aí, se você quer empreender, dá uma pesquisada melhorzinha aí, que procura a doutora aí, que ela vai te orientar aí nos caminhos que você tem que seguir, né? Aí a doutora vai deixar os contatos dela aí, que você não tem mais dor de cabeça, né, doutor? É melhor a doutora chegar e te orientar do que ela ir aí para te interditar, meu amigo. Eu posso pedir para minhas amiguinhas irem, que eu não isso, posso aí. Ai. Doutora, agora a gente está chegando ao final e eu queria que a senhora, tipo assim, para fechar assim com chave de ouro mesmo esse bate-papo, que foi muito legal. Ou a senhora contasse algum caso assim que, tipo, bem inusitado, ou alguma carga que a senhora pegou, assim, não acredito que eu vou ter que mexer com isso, alguma coisa assim que o papo em si já foi muito assim, tipo, abriu muito a mente da gente em relação ao assunto, mas alguma coisa assim bem diferente, bem legal mesmo assim, que aconteceu, que até a senhora às vezes ficou surpresa com aquele momento. Olha, foi uma situação que eu tô até escrevendo um livro de memórias dessas coisas que aconteceram comigo, porque vale a pena. Mas era um açougue, era uma casa de carnes, vendia equipamentos para churrasco, e aí eles faliram, e aí eles simplesmente abandonaram o local com as carnes dentro dos equipamentos, dos freezer, das câmaras frias. E aí o que aconteceu? Aquilo foi apodrecendo e começou a ter um cheiro muito forte, e aí a população no entorno que denunciou, falou, olha, ou tem alguém morto, ou aconteceu alguma coisa, eles abandonaram o açougue aqui, não aparece mais ninguém, deve ter carne, deve ter um monte de coisa aí, e denunciaram. A gente fez uma ação
e eu fui atender. E quando eu cheguei lá, como já tinha o histórico de cheiro ruim, eu levei uma máscara, levei uma galocha, levei avental, tudo, touca, e levei a máscara. E quando eu cheguei, eu vi que o vidro ele se mexia assim, né? Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Você não via por trás do vidro nada. Nossa. Tal era o número de moscas varejeiras que estavam naquele local, atrás do vidro. Então o vidro era todo forrado de moscas varejeiras. Nossa. Então eu tinha que abrir aquele estabelecimento, entrar lá para ver o que estava acontecendo. Aí a gente já acionou o pessoal da limpeza urbana. Eles vieram com caminhões, com mangueira e tudo, mas quando eu estava aguardando o pessoal da limpeza urbana, o pessoal que coleta os resíduos, ele foi me ajudar a entrar e aí ele saiu vomitando. Aí eu falei, meu Deus do céu, se o cara que está acostumado com isso está vomitando, é porque realmente a situação foi terrível. Mas eu pus máscara, pus tudo, a gente entrando, eles foram lá com aquelas mangueiras bem grossas, né, bem largas, né, com aquele jato de água, e aí passou jato de água e tudo para poder matar essas moscas, para a gente conseguir entrar para fazer toda a limpeza e tirar aquela situação ali de risco para todo aquele entorno ali. Foi um negócio muito marcante. Quando eu vi o lixeiro vomitando, eu realmente... Se o lixeiro vomitou, imagina a gente passar perto. Foi terrível. Nossa, não foi só uma vez que eu passei por isso, pelo menos umas 2, 3 situações de falência, que o pessoal abandona tudo e larga para trás produtos perecíveis que acabam se deteriorando, né? Então, é bem difícil. Doutora, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Eu amei conversar com a senhora, porque assim, a gente teve aquela troca de bate-papos lá. Acho que tem o quê? Tem um mês e pouco, né? No Instagram, depois a gente veio conversando no WhatsApp, e até chegar realmente a esse podcast. Para a gente, quando iniciou, eu falei assim, gente, a gente vai conversar sobre alimentos, tem a parte de transporte, mas eu não sabia que realmente ia render um papo tão legal sobre a parte da logística, a parte da fiscalização, a parte de alimentos. E eu queria deixar esse espaço agora, finalzinho, para a senhora, para poder a senhora também colocar aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, aonde que elas podem te encontrar, né? Para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, as dicas que a senhora tem dado lá no Instagram, como que elas podem te procurar e te encontrar nas redes sociais? Olha, meu Instagram é @doutoraboanova, tá? É o meu nome mesmo, né? Não é invenção, é Doutora Boanova. E o meu Facebook também, Doutora Boanova. E o YouTube é Olhar de Fiscal Perícia de Alimentos. Então tem bastante material. E eu tenho um site, doutoraboanova.com, que também tem bastante material bastante conteúdo para quem se interessa. E não são só artigos científicos, são lives, são posts, são coisas bem interessantes que norteiam aí a atividade de alimentos. Eu sou uma pessoa assim que procuro colocar coisa divertida também, brincadeira. Então eu considero meu Instagram assim simpático. Modéstia à parte, ele é simpático, mas tem bastante conteúdo interessante para quem gosta, né, de aprender um pouquinho sobre vigilância sanitária de alimentos. Pô. E a senhora já teve um podcast, não teve? Eu estava com o podcast Doutora Boanovas Podcast, mas aí eu lancei por uma plataforma que você precisava renovar esses episódios. Eu acabei não renovando por absoluta falta de tempo, mas eu estou querendo retomar, e se Deus quiser, ainda esse ano eu volto a ativar aí o meu podcast, que eu acho bárbaro, eu acho fantástico. E eu já cheguei a ouvir um episódio que a senhora me mandou outro dia para escutar, né? Um papo legal que a senhora teve também. E agora eu vou entrar, assim que acabar, já vou entrar no YouTube para poder me inscrever no seu canal, porque eu gostei demais mesmo de conversar com a senhora, não, Rafael? Não, e se vocês também quiserem, no meu Instagram, no link da bio, tem lá um link para o simpósio de perícia de alimentos. Vai ter bastante coisa interessante também, convido a todos para participar.
Legal. Pode falar, Rafael. Sabe o que eu acho bacana? É que o Diego falou, a gente traz o pessoal, mas o tanto que a gente aprende também, por mais que a gente é da área há muito tempo, mas foi um papo assim de 1 hora que foi uma aula, né, meu? Tipo, o pessoal do e-commerce, vou dar um exemplo. Quem imaginava que o pessoal do e-commerce precisava de alguém que tem esse conhecimento na parte de vigilância sanitária para colocar a sua operação para rodar? Não é? Então, assim, a gente aprende muito e às vezes é o que a gente brinca, logística está em tudo e o pessoal que trabalha com logística tem que ter essa atenção mesmo, né? Porque está envolvido em muita coisa que a gente nem imagina que precisa, né? E hoje foi assim, foi uma aula mesmo, doutora, assim, a gente aprendeu muito aqui, eu queria agradecer de verdade a senhora ter aceitado o nosso convite, que realmente a gente aprendeu bastante. Às vezes a gente até fica quieto, assim, eu falo pro Diego, vamos ficar quieto, porque é um MBA de camarote, cara, vamos ficar quietinho, vamos só absorver. E hoje foi um dia desse aí, doutora, obrigado, viu, de compartilhar o conhecimento da senhora com a gente. Muito bom, eu fico feliz de poder compartilhar e agradeço também a oportunidade de estar falando aqui do meu trabalho. E parabéns, né, pelo podcast, eu achei fantástica a ideia. Logística é tudo, está em tudo, como você falou, e acho muito importante que vocês tenham esse trabalho aí para ajudar o pessoal nesse mundo da logística. Obrigado. Pessoal, então a gente está ficando por aqui. A doutora Boanova, ela deixou os contatos aí, mas a gente vai deixar na descrição aí também. Quem tiver dúvidas, quem quiser acompanhar, lá tem muito conteúdo que ela disponibiliza lá. É só procurar ela que vocês não vão ficar mais na mão, não, por falta de informação. Agora tem a doutora aí, não vem mais com desculpinha furada aí que não tem informação, não. Tem sim. Valeu? Pessoal, grande abraço. Então, até o próximo episódio.